Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo. Quase 2 semanas sem gravar, tô de volta por aqui. Nada demais, tá tudo certo, só rotina de trabalho mesmo, dia a dia, enfim. Hoje eu começo com uma nova série baseada em ferramentas de diagnóstico de rede, ferramentas que podem te ajudar em alguns diagnósticos aí do seu MacBook. Não só do seu MacBook, mas do seu PC, enfim, ferramentas que podem te ajudar no teu dia a dia. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta bem interessante que eu já mencionei ela aqui no canal, lá nos primórdios do canal, que é uma ferramenta chamada MTR, ou seja, My Trace Route. Para que serve o My Trace Route? Para que serve o MTR? Bom, o MTR é uma ferramenta de diagnóstico de rede que combina funcionalidades tanto do Trace Route ou do Tracer usado no Windows com o comando ping, que é reconhecido em qualquer sistema operacional. Ele serve para fazer uma análise tanto de roteamento quanto do tempo de resposta dos seus pacotes. Parece meio confuso, né? Mas vocês vão entender qual é a principal funcionalidade do MTR ou do My Trace Route. Mas antes, se você gostar do vídeo, se você gostar do canal, se inscreve, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. O canal continua, graças a Deus, crescendo e graças a você também que tem acreditado aqui no conteúdo. O conteúdo de hoje promete bastante. A gente vai virar aqui para a tela do terminal, vamos fazer alguns testes e eu tenho certeza que muita coisa vai clarear para você. Esse vídeo serve para quem trabalha com tecnologia, para quem não trabalha com tecnologia, para quem é usuário de MacBook ou de qualquer PC, vai entender por que eu resolvi falar sobre o MTR. É uma ferramenta de diagnóstico de rede que vai ajudar você no seu dia a dia, caso você tenha alguma instabilidade ou lentidão na sua rede para fazer acesso a sites externos. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Beleza? Já deixa o like, compartilha aí com a tua galera aí, isso me ajuda bastante aqui no canal, beleza? Vamos pro vídeo então, vamos lá. MTR ou My Trace Route. Para que eu vou utilizar o MTR? Qual foi o intuito de trazer mais uma vez o MTR aqui depois de quase 2 anos que eu publiquei esse vídeo? Eu passei por uma situação na semana passada, uma situação de trabalho, onde eu precisava fazer um determinado acesso a um site externo. E aí eu enfrentava uma lentidão absurda. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu utilizo a operadora Claro, e naquele momento, Net Claro, né, naquele momento estava extremamente lento para mim. Só que para um amigo meu de trabalho, que mora em outro bairro aqui no Rio de Janeiro, estava muito tranquilo. E a gente começou a comparar os testes. A gente trabalha na área de infra, a gente começou a fazer teste de Trace Route, começou a fazer teste de ping, ele viu por qual operadora ele estava passando, por qual operadora eu estava passando. Então, o MTR serve exatamente para isso, para que você faça um diagnóstico de rede, não é para resolver, e sim para que você entenda e quem sabe até entrar em contato com a sua operadora local, pedindo uma ajuda, já levando para eles o motivo, né, a razão do problema. Porque muitas vezes quando você está para fazer acesso a um site externo, quando eu digo externo, normalmente fora do Brasil, ele toma vários caminhos, várias rotas, né? Ele sai da sua rede, a sua operadora local, ela te entrega um endereço IP, um endereço de internet, e por ali você toma rotas, você toma caminhos diferentes, que não necessariamente pode ser o caminho que, sei lá, o seu amigo do outro lado está tomando. Ele vai sair por um outro provedor de internet que entrega para ele o endereço IP. Então, muitas vezes, você não sabe por que você está tendo uma certa lentidão para acessar determinados sites, e aí seja no Brasil, ou seja fora do Brasil, seja lá, sei lá, na China, ou até mesmo em São Paulo. Então o MTR, o que ele faz? Você coloca eu vou mostrar na prática como é que a gente vai fazer isso. Você informa para ele qual é a página, o site que você está querendo acessar. E o que ele vai fazer? Ele vai disparar uma quantidade X de pacotes a partir do seu computador, que vai sair pelo seu provedor, e você vai ver exatamente quais são os caminhos que ele vai tomar, quais são as redes que ele vai percorrer e o tempo de resposta. E do seu lado direito, você tem uma série de estatísticas que você vai ver se ele está tendo perda de pacote, qual é a média de tempo que ele leva até onde ele atingiu o objetivo. Tá? O que é importante para você, mesmo que você não tenha um determinado conhecimento? Existe um campo muito importante chamado loss, ou seja, quando a gente fala de pacotes, para que você que não é da área, é o dado que você está enviando. Você está enviando um dado de teste, uma quantidade X de dados, né, de pacote de dados de teste. Ele vai mostrar para você qual é o caminho, quais são as redes que ele está percorrendo e o tempo que ele está levando para isso e se ele está tendo loss, ou seja, se ele está tendo pacote perdido, se ele está tendo dado perdido. Isso é importante. E aí você vai ver nesses dados perdidos, em qual rede ele está perdendo o dado. Quando ele perde dado, o que ele faz? Ele faz uma coisa chamada
retransmissão. Quando ele perde, ele volta para a origem, normalmente, tá? E tenta reenviar aquele dado. Isso causa uma coisa chamada latência, que é o tempo de resposta de um lugar para o outro. Quando esse tempo de resposta, essa latência começa a ficar muito extensa, muito alta, aí você começa a sentir a lentidão e você não sabe por que você está tendo essa lentidão. E no meio corporativo, quando a gente enfrenta esse tipo de problema, a gente tem a opção de mudar a nossa saída de internet. Então, por exemplo, suponhamos que na minha casa eu tivesse 6 links de internet. E aí, em um determinado momento, eu enfrento um problema de lentidão e eu percebo, utilizando, por exemplo, o MTR, que por uma determinada operadora eu estou sofrendo lentidão. Qual é a opção que eu tenho para resolver o meu problema? Eu vou mudar de provedor. Eu pego a minha saída pelo firewall, ou seja, por onde for, e direciono ela para sair por uma outra operadora. Faço novamente o teste do MTR e ok. Ou não. Agora, porque muitas vezes quando você vai fazer o teste, o problema está lá na ponta, está um salto, né? A gente chama de um hop, um salto antes de chegar no destino. Se isso acontecer e todas as operadoras tiverem que fazer esse último salto para chegar no destino, não vai ter jeito. Você vai realmente tomar lentidão, mas isso é um pouco mais difícil de acontecer. Por exemplo, você tem o teu destino lá na Microsoft.com que está em Boston. Para chegar em Boston, as pessoas para chegar, por exemplo, em Boston, elas vão trafegar por vários caminhos diferentes. Porém, se o problema está em Boston, já era. Se o problema for realmente localizado lá, não tem o que fazer. Todo mundo que vier por caminhos diferentes vai chegar lá, vai tomar o erro, vai ficar lento, não tem jeito. Agora, se 1 ou 2 ou 3 caminhos nesse meio entre onde eu estou até Boston está com problema, você vai identificar exatamente qual é a rede onde está o seu problema. O que você, usuário doméstico, pode fazer? Não sei, talvez se você tiver um segundo provedor, se o problema persistir por muito tempo, que eu já vi acontecer no meio corporativo, de ficar 2, 3 dias com essa perda de pacote, talvez você possa entrar em contato com a sua operadora, abrir um chamado, falar para ele, olha, eu estou tomando lentidão na rede tal, no endereço tal, da operadora tal, tenta mudar a minha saída, né? Porque, por exemplo, quando você desconecta o seu roteador na sua casa, o seu modem da internet, e você reconecta, geralmente ele te dá um outro endereço IP, geralmente. Quando ele te dá um outro endereço IP, é possível que você tome um outro caminho diferente da que você estava tomando antes, né? Você só vai saber se você fizer o teste do MyTraceRoute, pegar a tabela de roteamento não, a tabela onde você verifica os saltos que ele faz e vê se está igual. Pode ser que esteja igual, mas pode ser também que não. E aí a gente não tem controle disso porque isso está dentro da operadora, os caminhos, as rotas que elas vão tomar por lá. Beleza? Então eu vou voltar para cá, a gente vai fazer 2, 3 testes. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível o que cada campo do lado... Nós vamos ter 2 visões. Do lado esquerdo, os saltos que ele vai fazer, e do lado direito, as estatísticas. Pacote perdido, que é o loss, a média, o tempo médio, enfim, eu vou tentar explicar da melhor forma possível cada campo daquele ali. Eu tenho certeza que isso vai te dar uma visão bem legal, mesmo que você não seja da área de tecnologia. Para você que ainda não conhece, vai ser melhor ainda, vai ser uma tremenda ferramenta, tá? O MTR ele tem na versão Windows também, WinMTR. Eu vou deixar na descrição do vídeo o linkzinho para você baixar. Não vou tentar instalar aqui, porque no vídeo passado eu instalei numa máquina virtual e funciona de boa, é um executável, ok? Não tem problema nenhum. Para você que utiliza MacBook, você vai utilizar, eu vou instalar aqui, eu já instalei no meu, já testei, obviamente, mas desinstalei e vou instalar durante o vídeo rapidinho, só para você ver como faz. No MacBook a gente vai utilizar o instalador do Mac chamado Brill. Então você vai dar lá um Brill Install e o Brill Install MTR, tranquilo. E no Mac você vai baixar o executável, vai clicar 2 vezes e vai rodar. Se você estiver usando o Linux, mais fácil ainda, dependendo da sua distribuição, vai utilizar o apt-get, o nome MTR. Se você estiver utilizando uma versão para Red Hat, enfim, para Rock Linux, você vai utilizar o Ian Install MTR. Tranquilo, tranquilo de fazer. Aliás, eu acho que no Linux, eu deveria ter testado isso, acho que no Linux, em algumas distribuições, eles já até vêm com o MTR. Galera, é muito legal, é simples, é uma ferramenta assim, de rotina para quem trabalha com TI, né? Eu já utilizei muito, eu já quase não uso, mas achei legal trazer essa repaginada aqui no canal para mostrar para vocês o MTR. É uma ferramenta simples, mas bastante eficiente. Vamos lá então, eu vou virar para cá e depois a gente volta para fazer os comentários finais, tá bom? Vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Vamos instalar o MTR aqui, estou utilizando o meu MacBook, o macOS, né? A gente vai instalar, como eu havia dito, com o instalador chamado Brill. Então é Brill Install
MTR. Eu já andei instalando, então acho que ele já vai dizer alguma coisa que já possui o MTR, mas você vai utilizar. Vou deixar ele escrito na descrição do vídeo, beleza? E ele foi rápido aqui, dizendo que já tem a versão instalada e já a versão 0.95 que já está atualizada. Outro ponto importante para você utilizar o MTR, como ele é uma ferramenta de diagnóstico, você vai precisar utilizar o comando sudo, vai precisar utilizar ele, executar ele como superusuário. Então a gente vai utilizar o sudo MTR, ok? Para isso ele vai te pedir, já vai executar normalmente aqui para você. Se ele te pedir a senha, você coloca a senha do seu superusuário, ok? Então vamos cancelar. Como nós já instalamos o MTR, agora a gente vai executar ele. Para você chamar o MTR, você tem que utilizar o comando sudo, ou seja, como ele é uma ferramenta de diagnóstico, a gente vai precisar utilizar ele como superusuário. Como é que a gente faz isso? A gente executa o comando sudo MTR. Vamos ver se ele vai pedir aqui o superusuário. A senha do superusuário não pediu. Então eu vou repetir o comando e vou fazer o seguinte, eu vou testar para o New York Times. Eu sei que está fora do Brasil, né? O jornal New York Times, e vamos ver os caminhos que ele vai tomar. Bom, ele sai da minha rede local aqui, tá? Ele toma aqui um IP, provavelmente deve ser o gateway dessa rede, 10.16.0.1, e aqui ele já cai dentro da rede da Virtua, tá? Ó, ele passa para o primeiro salto, perceba que esse início aqui é diferente desse, ele cai no outro salto da rede da Virtua. A Virtua, na verdade, é a NET, ok? Depois ele cai dentro da rede da Embratel. Tá vendo aqui? Embratel Rio de Janeiro, um segmento qualquer aqui. Ele continua chegando aqui da Embratel. E aqui da Embratel ele tem esse peer B59, ele já cai direto no destino, ok? Então do lado esquerdo, como eu havia dito, você tem os encaminhamentos, as rotas por onde ele passa, que são as redes. E do lado de cá a gente tem as estatísticas. Aqui já começa a ter um negócio legal, ó. A gente tem os contadores, que eu vou dizer para você já já o que significa cada contador desse. Percebam que no primeiro salto aqui, já ainda dentro da minha rede, esse 192.168 aqui, pessoal, isso aqui é o gateway da minha rede, tá? Isso aqui é o primeiro IP válido da minha rede dentro do meu roteador. Ele já tem um loss aqui de 1,5%. Então, isso aqui já não é legal, tem algum problema na minha rede, por alguma razão, eu não sei explicar o que, mas eu já estou tendo uma perda aqui. Bom, por aqui ele já não tem mais. Quando chega nessa rede, ele começa a ter uma perda aí de 1,3% do número de pacotes enviados. Já já a gente vai passar por esse campo aqui, tá? Na outra rede da Embratel ele continua tendo 1,2%, e no último salto, onde ele vem dessa rede aqui, da Embratel até o destino, que é a última rede, ele está tendo uma perda de 2%. Bom, o CENT, na verdade, é a quantidade de pacotes enviados, tá? Esse próximo contador que a gente tem aqui, ó, enviados. Aqui o número de pacotes, ele mantém a regularidade do número de pacotes enviados. Perceba que o legal do MTR é que ele não faz um teste apenas, ele continua disparando pacotes, e ó, a gente está tendo perda, não é significativa, mas dependendo do que você estiver fazendo naquele momento, transmitindo um vídeo, por exemplo, streamando um vídeo ou fazendo um upload de um arquivo grande, pode realmente fazer uma diferença, mas já tem muito lost aqui para o meu gosto, tá? Esse last aqui é o tempo de resposta o último tempo de resposta. Eu acho que isso aqui está em milissegundos, tá? Aqui é a média, o average, né? A média de tempo de resposta dos últimos pacotes enviados. Então, esse aqui são a média do tempo de resposta, 28,7 milissegundos. E aqui no final ele está com um tempinho um pouco maior. Ainda é muito pequeno. Aqui são os melhores, né? O best, na verdade, o tempo de resposta do último pacote, o menor tempo de resposta. Se você olhar aqui, esses números são bem menor do que a média, tá vendo? Ou seja, foi o melhor tempo que ele conseguiu dos pacotes enviados. Perceba que essa coluna, todos os números são menores que os demais, tá? Porque é o best, né? O melhor tempo de envio de pacote até o momento. O WRST é o pior tempo de resposta, ok? Você pode ver que essa coluna, todos os números são maiores, tá? E o STDEV, ele mede, na verdade, o desvio padrão, ou seja, ele mede a variação do tempo de resposta dos pacotes, ou seja, quanto menor for o desvio padrão, melhor será a latência, tá? Então, a gente já tem esclarecido exatamente o que cada campo desse significa, mas o que salta aos nossos olhos é o loss, pessoal. Realmente, o loss aqui, ó, eu tenho perda em
todas as redes. Eu estou tendo perda em todas as redes. Bom, vamos tentar um outro site. Vamos disparar agora. Não necessariamente ele vai estar lá, tá? Mas vamos tentar aqui o aliexpress.com. Eu não sei onde ele está localizado, mas a gente vai saber já já. Ó, olha quantos saltos ele dá. E detalhe, ele já tem aqui ó, um waiting for reply, ou seja, esperando o tempo de resposta. Isso aqui é muito legal para a gente poder analisar e não necessariamente que você tenha um problema, mas você poder entender como que as redes se comportam, como que o seu pacote se comporta dentro da internet até que ele atinja o objetivo. Tá lento, hein, pessoal? Ó, já começa por aqui a quantidade de saltos que ele dá. Aqui a gente já consegue ver, ó, 80% de perda de pacote para essa rede até o destino, tá? 86% de perda. Então, disparando aqui da minha casa agora para o AliExpress, eu estou com uma quantidade de lojas absurda. Eu nem sei se eu estou conseguindo fazer o acesso ao AliExpress. Eu acredito que sim, mas está bastante lento. Pelo menos para efeito de estatística, não existe isso aqui, tá? Está muito alto. Isso aqui, quer dizer, não existe. É uma forma, é uma expressão, né? Uma forma da gente falar popularmente. Mas ó, está muito alto. Todos esses números estão muito altos aqui, ó. Então aqui a gente vê, ele passa, agora olhando as redes, tá? Ele sai da Embratel, vem para uma outra rede da Embratel, aqui ele cai no, eu não sei que rede é essa, alguma coisa Atlanta.net, não sei se ele passa pelos Estados Unidos, aqui, ele pega uma rota, pessoal, pelos Estados Unidos, ó, Atlanta, Dallas, depois ele sai de Dallas, vem por Los Angeles, e aqui ele já cai. Eu acho que ele já cai na Ásia aqui, ó. Toyohashi, vai aqui, ó, Singapura, aqui Singapura, e aqui ele atinge o objetivo dele. Olha que legal. Tá vendo? Então o MTR vai te ajudar muito nisso. Você vai ver suas redes, tá? Não só necessariamente... Isso não quer dizer que você tenha necessariamente um problema. Também, aliás, o intuito do vídeo é exatamente esse. Mas ele vai te ajudar, vai te dar uma noção muito legal do que é possível fazer. Ele combina funcionalidades do Tracert ou Traceroute do Linux, utilizado no Linux, e o Tracert do Windows, utilizado em plataforma Windows, com o ping, ou seja, ele dispara uma quantidade de pacotes, aqui ó, o sent, né, o enviados, essa quantidade de pacotes, ele dispara e ele analisa. Pelo Traceroute ele avalia do lado esquerdo as rotas, e aqui pelo ping ele avalia as perdas, e aí te dá essas estatísticas. Ok? Eu acho muito legal, eu acho uma visão que te dá uma visão muito legal de infraestrutura, de como que as coisas mais ou menos se comportam dentro da internet, essa questão de roteamento. Você pode fazer muita coisa? Não, mas dependendo da sua necessidade, do seu caso de uso aí, da sua empresa ou da sua casa, você pode tomar algum tipo de medida em relação à operadora, beleza? Esse exemplo do AliExpress que me ocorreu agora foi bem característico, foi interessante para a gente ver as estatísticas que a gente tem e a quantidade de perdas absurdas aqui, tá? Pessoal, vamos voltar aqui para a gente encerrar o vídeo. A gente tem sempre um recadinho interessante para fazer pós-vídeo. Vamos lá. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Bem interessante, né? Eu falei que tinha coisa muito legal para a gente ver, tá? O MTR é uma tremenda ferramenta para qualquer pessoa utilizar, se você for profissional da área de tecnologia, mais ainda, se você não for, vai te ajudar a entender como as coisas mais ou menos se comportam. Claro que não é só isso, tem muita coisa por trás, tem BGP, roteamento, enfim, tem uma série de coisas que, aliás, nem é a minha especialidade. Eu não sou um cara de rede, sou um cara de infraestrutura, cloud, Linux, enfim, eu não trabalho com rede, mas já estudei alguma coisa, principalmente sobre BGP, então eu sei que tem muita coisa. Quem sabe no futuro a gente volta para falar um pouquinho de BGP, como se comporta, para que serve, enfim. É um protocolo, tá? Um protocolo de roteamento de borda. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Já conheci o MTR? Você é da área, não é da área? Acha que vai te servir para alguma coisa? Eu sempre respondo quase que em tempo real todos os comentários aqui do canal e prometo que vou intensificar a produção de conteúdo, voltar a produzir conteúdo como eu vinha produzindo anteriormente. E eu dei uma segurada exatamente por conta das minhas atividades profissionais. Nada além disso. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.